Então, seguindo sobre o assunto de retas paralelas, vamos verificar alguns casos específicos, tá? Bom, verificamos que duas retas são paralelas no espaço 3D quando atendem aquelas três condições. Projeções paralelas, cotas crescendo no mesmo sentido e o mesmo valor de intervalo. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que temos esta reta S com valor de cota 3 e o valor de cota 7. E vamos representar uma reta T. Vamos representar uma reta T de tal forma que esta reta T ela venha a ser paralela à reta S. Vou deixar aqui em azul. De tal forma que a reta T venha a ser paralela à reta S. A reta S é uma reta genérica, tá? Então a reta T também vai ser uma reta genérica. De tal forma que esta reta passe pelo ponto P. Então, primeira condição, as projeções devem ser paralelas. Então, utilizamos o jogo de esquadros e traçamos uma reta paralela, projeção paralela. Mas se traçarmos somente uma projeção paralela, não significa absolutamente nada, porque aqui podemos ter inúmeras situações. Então, temos que ajustar de tal forma que, quando enxergarmos essa projeção aqui, a gente tem que afirmar que, de fato, elas são paralelas. Então, temos que inserir o quê? O valor de intervalo. Tá? Neste caso daqui, a gente pode transferir a variação do 3 para o 7, temos uma variação na vertical de 4 unidades. Tá? Para esta distância daqui, a variação na vertical é de 4 unidades. Bem, 7 menos 3, temos o valor 4. Se a variação na vertical é de 4 unidades, então a gente pode transferir esta distância daqui, podemos utilizar o compasso, transferimos esta distância até o ponto P, tá? E com esta distância daqui também vamos marcar uma mesma variação na vertical. Nesse caso, o ponto correspondente deverá ser 8, certo? Para uma mesma variação na horizontal, temos que ter uma mesma variação na vertical. Então, este ponto daqui correspondente, temos o valor 8. As cotas crescem para o mesmo sentido, ó, do 3 para o 7 e do 4 para o 8. Então, podemos afirmar que a reta S é paralela à reta T. Claro que poderíamos fazer diferente, certo? Poderíamos graduar esta reta S. Já vimos as aulas de graduação de reta. Tá? Então, traçamos uma reta qualquer, dividimos proporcionalmente esta reta qualquer com a abertura do compasso, qualquer abertura, e marcamos. Temos o valor 4, depois temos o valor 5, depois o valor 6 e depois o valor 7, certo? Unimos essa extremidade do 7 com esta extremidade da circunferência, que foi marcada, e com estas marcações aqui, temos a variação de uma unidade. Tá? Temos o valor 6, traçamos um feixe de paralelas, conforme já vimos também em outras aulas, e com isso temos que o valor correspondente a cada um desses pontos, aqui temos o valor 4, 5, 6 e 7. Então, este ponto daqui tem o valor de cota 4, tá? Utilizando a graduação de reta. Claro que se deslocarmos essa distância, a variação na vertical sempre vai continuar sendo de uma unidade. Então, podemos marcar dessa forma essas retas auxiliares. Tá? Pode ser deixada na representação, preferencialmente com uma espessura menor. Bom, então temos o valor do 3 para o 4. Também, ao invés de marcar o 8, poderíamos deslocar esta distância daqui, essa variação de intervalo. Tá? Vou deixar aqui em magenta. Desta forma como se encontra, já está certo, mas uma outra maneira. Tá? Uma outra maneira é deslocar esta variação de intervalo. Então, para esta variação de intervalo, que não significa que seja 1 essa distância horizontal. Tá? Essa distância horizontal ela pode ter diversos valores. Pode ser o valor 1, pode ser o valor 2.
E pode ser também o mesmo valor da variação vertical, tá? Mas aqui temos um valor distinto. Então, o que está em magenta é uma distância horizontal distinta. Bom, esta medida daqui corresponde ao intervalo. Significa o quê? Para a variação de uma unidade na vertical, temos essa distância na horizontal. Nesse caso, essa distância, tá, entre o 3 e o 4, somente para verificar, é um valor de 1,25, é um valor qualquer. Bom, então para esta distância também podemos deslocar e marcar. Agora, se a variação na vertical é de uma unidade, então esse ponto tem que valer quanto? Valor 5, para manter a coerência estabelecida. Ou ajustamos conforme esta reta que se encontra em azul, ou podemos ajustar conforme esta parte daqui. Significa, tem o mesmo significado, tá? Ou seja, a lógica é idêntica, porque se depois a gente for traçar, ajustar esses valores, tá? Transferir esses valores, vamos ter o 6, o 7 e o 8. Vamos chegar às mesmas informações, tá? Então temos que ter um mínimo de informação, o suficiente, para afirmar que as retas são paralelas no espaço tridimensional, simplesmente observando as projeções. Então aqui essas retas são paralelas, projeções paralelas, cotas crescem no mesmo sentido, do 3 para o 4 e aqui do 4 para o 5, e mantém o mesmo valor de intervalo, certo? Isto seria o primeiro caso, duas retas genéricas. Aqui no segundo caso, reta genérica e reta horizontal jamais vão ser paralelas. Por quê? Pela própria natureza das retas. A reta genérica jamais vai ter a mesma inclinação de uma reta horizontal. A reta horizontal é sempre uma inclinação de 0 grau. E a reta genérica jamais vai ter uma inclinação de 0 grau. Reta genérica e reta vertical também. Reta genérica jamais vai ter uma inclinação de 90 graus. E a reta vertical sempre possui 90 graus. Duas retas horizontais podem ser paralelas quando estas retas, as suas projeções forem paralelas. Então vamos supor aqui eu tenho uma reta M, uma reta horizontal. Vamos supor que esta reta M tem um valor de cota 9, certo? Vamos deixar aqui de outra cor. Então vamos supor que temos uma reta M de cota 9 e queremos representar uma reta N que seja paralela a esta reta M. Basta que as projeções sejam paralelas. Então aqui temos diversas possibilidades, tá? As projeções são paralelas, aqui vamos manter valores de cota constante. Não precisa ser o 9, aqui podemos ter o valor 8, menos 15, 20. Essas duas retas, M e N, são sempre paralelas, desde que as suas projeções são paralelas, tá? Porque aqui não faz sentido falar que as cotas crescem para o mesmo sentido, porque as cotas têm o mesmo valor, tá? Então não faz sentido estabelecer o sentido de crescimento de cotas, tá? Então as projeções são paralelas, já é o suficiente, porque são duas retas paralelas ao plano XY, certo? Então basta que as suas projeções são paralelas, elas são paralelas no espaço. E a inclinação, nesse caso, a inclinação é de 0 graus. Ambas têm a mesma inclinação. Bom, horizontal e vertical, tá? Horizontal, uma reta horizontal temos aqui, e uma reta vertical, ela é caracterizada por um ponto. Então vamos supor aqui, temos a representação de uma reta vertical, ela não vai ser paralela a uma reta horizontal, tá? Ou a reta vertical, ela é ortogonal, ou seja, as suas direções formam um ângulo de 90 graus. Então eu tenho uma reta vertical aqui e uma reta horizontal. Elas não são paralelas, elas são sempre ortogonais. A direção desta reta vertical com a direção desta reta horizontal vai formar um ângulo de 90 graus. Ou elas são ortogonais, ou elas são perpendiculares, quando tiverem um ponto em comum.
Então, duas retas são perpendiculares quando têm um ponto em comum e formam um ângulo de 90 graus. E duas retas são ortogonais quando a direção delas forma um ângulo de 90. Então, todas as retas que são perpendiculares, elas são ortogonais, mas nem toda ortogonalidade entre duas retas vai proporcionar uma perpendicularidade. Tá? Então, jamais são paralelas em função da sua natureza. E duas retas verticais são sempre paralelas. É a natureza dessas retas. Tem uma reta V aqui e uma reta M. M não, já caracterizei. Vamos supor uma reta I. Tá? Uma reta I. Então, são sempre paralelas. Duas retas verticais são sempre paralelas, independente da localização que elas se encontram no espaço. Aqui mais é para a gente ter uma ideia do paralelismo entre duas retas.